tímido, né? Ele sempre na dele, mas ele sempre participou, assim, sempre como chamava. Eu, desde que me conheço por gente, assim, quando ele parou, eu tinha, acho que eu tinha uns 2, 3 anos, 65, eu não sei direito quando ele parou. Acho que foi, né? E aí ele jogou no campeonato de veteranos, tá? Aí com o pessoal do Inter. Eles iam ao interior. Era bonito, porque tinha aquelas bandinhas, aquelas coisas bem comemorativas, né? Toda a minha infância. E durante esse tempo sempre foi chamado. Ele sempre foi, qualquer lugar que ele vai, eu fui a Natal há 2 anos, tinha pessoas que conheciam o pai. Porque o pai jogou em Pernambuco, no Ibis, né? Foi o primeiro time dele. Então, eu ouvi dizer que a Thalia não gostava que falasse que ele jogou no time dele. Mas tu sabe que eu liguei para minha tia em Recife, todo assim, a rádio, televisão, jornais de Pernambuco e do Nordeste estavam falando, né, do falecimento dele. Então ele é uma pessoa sempre foi muito lembrada, né? E no velório teve um rapaz assim que emocionou, que ele se ajoelhou assim como se tivesse, sabe, tipo um Deus, né, do time. Porque o pai representa o pai, o Larry, toda essa geração, realmente de amor ao futebol, né? Amor ao time, que o pai idolatrava. Aquela coisa de fidelidade ao time mesmo, né? Não era só o fator financeiro. Então ele sempre foi muito solícito, ele sempre teve muito prazer em, quando reconheciam ele, sempre gostou de ser lembrado, né? Mas ele nunca assim, ó, se botou numa posição de estrela, de nada, né? Ele sempre foi muito humilde, sempre. Eu li alguma coisa no jornal, mas eu, como filha, sei de outra história. Porque ele era muito chorão quando pequeno. E aí, ele disse que ele berrava que nem um bode. Olha só. Já disseram ao contrário, né? Que era bodinho porque cabeceava. Por causa do cabeceio. Mas eu sei dessa história. E já desde a infância, então, ele tinha Desde a infância, isso. Eu veio conhecer a minha mãe na Fila da Carne, aqui em Porto Alegre, né? E tu vê, e naquela época, assim, a minha avó nem queria o casamento, porque jogador de futebol, aquela coisa, a avó viúva, né? Imagina, né? O pai bem mais velho que a mãe, mas é destino, né? Veio de lá até aqui. Então... E ele se estabeleceu por aqui, ficou por aqui? Ficou por aqui, aí constituiu família, né? Com o tipo de alimentação, com os hábitos, com o clima também. Gaúcho já. Era gaúcho, tomava chimarrão, adorava o churrasquinho dele. A relação do Larry era assim, ó, de tapas e beijos, assim como todos todo amigo, né? Eles se amavam e também brigavam, mas sempre foram muito cúmplices, né? Dentro e fora do campo. Tanto é que o Larry, um foi no casamento do outro, né? Participaram, porque eles casaram mais ou menos na mesma época, né? Porque assim, ó, tu quer ver uma coisa, na época do pai, do Larry, muitos ficaram numa situação financeira bem difícil, né? E aí, assim, ó, o pai depois que terminou de jogar, foi na época que a mãe estava grávida, ele foi trabalhar na casa estadual. E o pai sempre foi muito trabalhador. Mas uma fase assim, ó, ele não ficou rico, né, do futebol. Rico ele não ficou, ele conseguiu depois, ele ganhou bastante dinheiro, mas infelizmente assim, ó, ele deixou, como ele não tinha tempo naquela época, teve o irmão dele que veio para cá, não soube administrar, também alguma coisa ele perdeu, né? E o patrimônio que ele adquiriu com muito trabalho, tá? Sempre foi muito trabalhador, ele sempre foi um homem exemplar. A mãe conta, assim, que quando eles vieram do México, do Pan-Americano, foi a cidade inteira parou, sabe, praticamente como se fosse um feriado. Tanto que ela mesma já era noiva na época, ela não conseguiu conversar com ele, ter acesso a ele, de tanto que era enfim, os fãs, né, sediando. Tem tantas, eu até pensei em recolher assim, depoimentos de amigos para escrever um livro, né, dessas histórias dele. Né? Porque ele tem muitas e muitas e muitas histórias. Assim, o medo que ele tinha de avião era terrível. O
pai assim, oh, meu Deus do céu. Aliás, ele tinha medo de qualquer velocidade, até de avião, né? Até de ônibus ele tinha medo. E aí pra viajar pro Pan-Americano e pras viagens do Inter, como é que era? Ah, ele disse que não dormia, era aquele suador. E quando nós íamos, porque o pai é de Recife, quando nós éramos pequenos, o pai não tinha dinheiro, e nós íamos de ônibus, né? Ele dirigia junto com o motorista. Ele conta que às vezes o pessoal, ele escondia o dinheiro embaixo do colchão, né? Com medo, ele não confiava em nada. E às vezes ele ficava com medo que pegasse todo mundo e saía pra sair para lazer, ele ficava no quarto com medo. Era uma figura. Tem uma placa lá no Inter, né, em homenagem ao Pan-Americano. E eu fiquei impressionada, assim, ó, das pessoas ovacionando o nome dele. E eu mesma, sabe, quando sabe que eu sou filha de Bodinho em qualquer lugar, em qualquer curso que eu vá, sabe, é juiz, é promotor, é advogado, todas as pessoas conhecem. E fora do Brasil também. É impressionante. Tem quantidades de mensagens ali para ele, sabe? Poemas e de gurizada nova que cultua, né? E no velório eu vi, tinham tantos assim, ó, tinham torcedores que vinham dizer que ele foi o maior ídolo, e eu fiquei encantada, né? E com carinho, emocionados mesmo, sabe? Então eu vi que realmente assim, ó, ele é isso que fica, né? É o trabalho da pessoa em vida, isso sempre vai ser lembrado. Porque ele não foi um simples jogador, sabe? Então fica a lembrança, né? E fica a saudade.